Olá, amigos! Mais uma vez estamos de volta, trazendo para todos vocês mais uma videoaula. Apocalipse, onde o fim é o começo. Hoje nós vamos falar sobre a besta que emerge do mar, no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 ao 10. E antes de chamar aqui o nosso irmão, nosso amigo, Dr. José Luiz, eu quero pedir para você enviar esse link para um amigo, para alguém da família, para alguém que gosta muito de estudar e quer aprender sobre o final dos tempos. Você que está assistindo pela primeira vez, está aqui nessa live, já clique aí no se inscrever, se inscreva, clica também no sininho para que você possa receber as notificações do YouTube, tá bom? E assim todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós estamos trazendo essa live para todos vocês, essa videoaula. Luiz, meu irmão, bom dia, Deus abençoe você e sua família. Olá, pastor Genival, forte abraço ao senhor, à família, olá, queridos ouvintes. Todos os sábados estão aqui conosco aprendendo um pouco mais a respeito do livro do Apocalipse, sobre os mistérios, né, e das revelações deste livro. Hoje falaremos sobre a temática da besta que emerge do mar. Nós já falamos a respeito da cana de medir, da mulher e o dragão, das duas testemunhas, e hoje nós avançamos no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Na nossa correspondência do livro do Apocalipse, onde o fim ao começo, nós estamos na página 132, a besta que emerge do mar, é o item 8.10. Então nós faremos a leitura hoje do livro do Apocalipse, capítulo 13, a respeito dessa temática, e em seguida nós faremos os comentários pertinentes ao tema. Então, Apocalipse, capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder, seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar em seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-se-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-nos todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, hoje nós leremos apenas do versículo 1 ao versículo 10, que trata exatamente sobre o tema da besta que emerge do mar. Nos versículos 11 em diante, nós trataremos, na próxima videoaula, da besta que emerge da terra e também da marca da besta. Mas hoje a temática é sobre a besta que emerge do mar. Como não poderia ser diferente, existem várias interpretações possíveis, várias correntes que vão interpretar esse capítulo 13 do Apocalipse, dos quais nós temos aí o preterismo, o historicismo, o futurismo e o idealismo. Essa besta que emerge do mar, como nós já falamos em lives anteriores, em videoaulas anteriores, o Apocalipse ele se utiliza de uma linguagem muito típica, muito própria, nos quais nós prudentemente devemos buscar no próprio texto bíblico a compreensão desse simbolismo todo, a revelação do que se trata esse simbolismo todo, para que possamos entender o que está sendo dito aqui no capítulo 13. E logo no versículo 1 vai nos relatar que sobre a areia do mar, João ele se põe sobre a areia do mar e ele vê subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O livro do Apocalipse, quando cita sobre mar, ele vai falar sobre as nações, sobre as muitas nações, os muitos povos.
E aqui no versículo 1, né, e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, significa que dos povos, das nações, surge uma besta. Essa besta tem características próprias. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, diademas. E sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. Uma característica muito próxima a essa besta do versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse, também é citada lá no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, como nós já dissemos, lá no seu capítulo 7, nós temos a visão de Daniel a respeito de 4 animais. Temos o primeiro animal, que se parece muito com um leão. Nós temos um segundo animal, que parece muito com um urso. Nós temos também um terceiro animal, que se aparenta muito com um leopardo. E um quarto animal, que é pior do que todos os 3 anteriores. Possui características dos 3 anteriores, e é muito pior e mais terrível e espantoso do que os outros 3 animais. E aí, nas explicações aqui de Daniel 7, cada um desses animais são representados por impérios. O primeiro império seria o Império Babilônico, o segundo império, o Império Medo-Persa, o terceiro império, o Império Grego, e o quarto império seria o Império Romano. E aí, nas explicações do capítulo 7 de Daniel, vai dizer o seguinte, lá no seu versículo 20, 7 e 20. E também, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Então veja que são características muito próximas do Apocalipse capítulo 13, da besta que emerge do mar, com besta deste quarto animal, descrito no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 20. Inclusive, lá no capítulo 13 de Apocalipse, vai dizer que vai fazer guerra aos santos e vai prevalecer. E aqui também, no capítulo 7, versículo 20 de Daniel, versículo 20 e 21, também vai dizer que há essa prevalência temporária desta besta, ou desse quarto animal, frente aos santos. Porém, o ancião de dias, né, até que vem o ancião de dias e faz justiça aos santos do Altíssimo, e chega o tempo que os santos possuem o rei. Aí vai dizer no versículo 23, disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés, e a fará em pedaços. O quarto animal, quarto reino da terra. Lembrando, primeiro, babilônico, segundo, medo-persa, terceiro, grego, quarto, império romano. Quarto reino, quarto império da terra. Devorará a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Aqui é possível algumas interpretações, pastor Genivaldo. Os preteristas vão dizer que esse quarto reino é o Império Romano. Esse Império Romano, quando vai dizer aqui devorará toda a terra, está se referindo à terra de Israel, e a pisará os seus pés e a fará em pedaços, que ocorre ali no primeiro século, anos 70, etc. Para os historicistas, vão estar prefigurada aqui uma guerra entre o bem e o mal, entre a igreja e entre Satanás ao longo da história, e para os futuristas isso aqui se dará no futuro, na última semana das 70 semanas de Daniel. Então, na metade da semana, esse quarto reino, né, que é acompanhado ali por 10 chifres, esses 10 chifres seriam 10 reinos, que seriam comandados pelo anticristo para guerrear contra o povo santo. Seria basicamente, ou resumidamente, essas linhas de pensamento. Okay? E aí vai dizer no versículo 25 do capítulo 7 de Daniel, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo, 42 meses, assim como está descrito em Apocalipse, capítulo 13. Mas como nem o todo final termina ruim, esse final aqui vai terminar muito feliz, versículo 26, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios
o servirão e obedecerão. Seria o quinto reino. Eu costumo dizer que depois do quarto reino nós temos o quinto reino, esse reino que é eterno e não tem fim e passará a outro. Então, voltando lá em Apocalipse capítulo 13, no versículo 2, só para poder pontuar, eu vou abrir já Daniel capítulo 8. Se o irmão quiser deixar lá Daniel capítulo 8, apenas vou fazer a leitura do versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse e estou indo lá para Daniel 8. Aí no versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse diz assim: e a besta que viera semelhante ao leopardo, lembra lá que no 7 Daniel fala sobre o leão, o urso, o leopardo? Versículo 2 vai dizer a respeito dessa besta que emerge do mar, vai dizer que ela era semelhante ao leopardo, Daniel 7, seus pés como de urso, Daniel 7, sua boca de leão, Daniel 7, e o dragão lhe dá o seu poder, o seu trono e grande poderio. É uma junção desses três reinos, babilônico, Medo-Persa, da Média e da Pérsia, do Império Grego, e esse quarto animal simboliza também a besta que emerge do mar. Ela é pior, ele é uma junção dos três animais anteriores, ele é pior e possui características deste reino também. E quando nós falamos a respeito do segundo animal, que nós vamos falar na semana que vem, que é a besta que emerge da terra, lá no versículo 11 do capítulo 13, vai dizer o seguinte: e vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Nós vamos falar na semana que vem, mas só para que você tenha uma compreensão mais geral a respeito do tema, lá em Daniel capítulo 8, vai falar a respeito de um carneiro que tem também 2 chifres. Então lá em Daniel capítulo 8, versículo 3, vai dizer o seguinte: e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi o carneiro que dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Ora, mas quem é esse carneiro que tem 2 chifres? Lembra que eu acabei de dizer que Apocalipse capítulo 13 vai dizer também a respeito da segunda besta, de uma besta que emerge da terra? Esta besta que emerge da terra também possui 2 chifres. Só que em Daniel 8, versículo 20, vai dizer quem é este carneiro que tem 2 chifres. Ele vai dizer o seguinte lá no versículo 20, Daniel 8, vai dizer: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Depois desse carneiro vem o bode peludo com um único chifre, que é o bode que significa o rei da Grécia. Versículo 21 do capítulo 8 de Daniel: mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Veja, só para que você entenda. Capítulo 13 de Apocalipse, simbolismo do Apocalipse, Império Romano. João está na ilha de Patmos, escrevendo a visão que teve dos céus, e a mensagem precisa ser decodificada para o povo de Israel, para a nação santa, para os cristãos, os gentios cristãos que se converteram naquela época. De forma melhor do que utilizar um simbolismo que já foi utilizado no livro de Daniel. A leitura escatológica, ela não está presente apenas no livro do Apocalipse, ela está presente em toda a Bíblia e principalmente no livro de Daniel, nos livros dos profetas baixos, profetas maiores também, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, uma semelhança entre a besta que emerge do mar com o Império Romano e da besta que emerge da terra com o Império da Média e da Pérsia, né, é muito latente, é muito vibrante, ok? Então, apenas isso, pontuar isso. Agora, voltando lá para o livro do Apocalipse, vai dizer o seguinte: Apocalipse, capítulo 13, vai dizer que o dragão, que nós já lemos no capítulo 12 de Apocalipse, que é o diabo, que é Satanás, dará a besta o seu poder. Para os preteristas, dará a besta, dará ao Império Romano o seu poder. Os historicistas, dará àqueles que perseguem a igreja o seu poder. Para os futuristas, dará à nação ou às nações que estiverem acompanhando o anticristo o seu poder. Satanás, o dragão, dará ao anticristo e às nações que perseguem o seu poder.
Então, são essas possíveis interpretações a respeito desse versículo. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Nós já falamos a respeito desses 42 meses, e muitas vezes na Bíblia está ali escrito como tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. É a mesma coisa. E abriu-se sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então veja, é a mesma frase, é a mesma característica lá de Daniel 7, que diz: este quarto animal fará guerra aos santos e irá vencê-los, até que o ancião de dias fará justiça ao seu povo. Ok? Então veja que é uma semelhança muito grande, é uma semelhança muito latente. Por isso que os preteristas vão fundamentar, dizer que isso aqui é um contar da história da invasão dos romanos, juntamente com o Império Grego, apoiado. Nós tivemos o primeiro império, que é o Babilônico, depois o Medo-Persa, da Média e da Pérsia, depois o Império Grego e o Império Romano. Esses impérios, eles se sucedem, porém, muito desses impérios anteriores, eles vão sendo transferidos ao Império Conquistador. A conquista do Império Grego foi uma conquista não apenas bélica, mas também ideológica, filosófica, assim como a conquista do Império Romano. O Império Romano ele não vinha apenas para destruir as nações, eles queriam mudar a cultura, a religião, a ideologia, a filosofia daqueles povos. E na época de João, na ilha de Patmos, a língua oficial era a língua grega. Nós tínhamos ainda em muitas cidades da Ásia Menor a influência do Império Grego ainda, não obstante já estarem sob o Império Romano. Havia uma grande influência ainda dos deuses gregos, da mitologia grega nessas cidades. Então é como se a besta que emerge do mar, Roma, e a besta que emerge da terra, Medo-Persa, e os gregos, estivessem cancelando esta invasão do Império Romano e a destruição das cidades de Jerusalém. Ok? Na visão preterista, daria para explicar melhor, mas precisaria de muito mais tempo. Já na visão futurista, é uma aliança futura do anticristo com nações. E aí vão dizer que esses 10 chifres dessa besta são exatamente uma continuidade do Império Romano. Veja, futuristas não negam essa origem romana da interpretação de Apocalipse 13. Só que, ao compreender essa origem romana, eles vão dizer que desta origem saem 10 reinos, porque depois nós temos o Império Otomano, depois nós temos as 10 tribos que formam a Europa, e aí os futuristas vão conjecturar que no futuro o anticristo virá juntamente com nações, numa aliança com essas nações para perseguir o povo santo. E irá vencê-los por um dado momento, até que virá a justiça do ancião de dias, que é o nosso Deus. Ok? Só para que vocês possam entender, voltemos agora ao livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Ali nós teremos as explicações possíveis, seguindo as linhas de interpretação de cada uma dessas correntes. Vamos lá, pastor Genivaldo? Capítulo 8.10 do livro Apocalipse, onde é o fim é o começo, página 132. Você que já adquiriu esse livro, abra lá nas páginas 132. Se não adquiriu, teremos aqui nas descrições do vídeo o link para que você possa fazer a aquisição no formato e-book ou PDF. Também o contato do pastor Genival para que possa ser enviado o livro físico até você. Ok? É isso aí. Eu estou colocando aqui na tela, Luiz, justamente o link, né? O link do site do Ministério Tempo de Oração, que é www.etempodeoracal.com.br. Se você clicar diretamente aí nesse link, se você escrever esse site aí no busca, você vai entrar e você já pode adquirir tanto É Tempo de Oração, como também esse livro Apocalipse, onde o fim é o começo. E tá aqui, ó, se você quiser entrar em contato conosco, o número 31975
749008. Adquira nossos livros digitais através do nosso site, desse link que está aqui aparecendo para todos vocês. Então, vamos à leitura do livro no capítulo 13. No capítulo 13 até o versos 10 do livro do Apocalipse, João descreve a visão a respeito da besta que sobe do mar. Descreve a besta como tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmias. Sua descrição possui profunda ligação com a visão do profeta Daniel, de maneira que a besta descrita por João combina as características das 4 bestas vistas por Daniel, capítulo 7, como o Luiz já leu aqui para todos nós. Ou seja, era semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão. Vale dizer que as bestas vistas por Daniel seriam 4 reinos, 4 impérios, que sucederiam ao longo da história: o Império Babilônico, Medo-Persas, Grego e o Império Romano. Para melhor entender essa figura, precisamos compreender que o Apocalipse é um texto que se utiliza muitas vezes de figuras simbólicas, a fim de revelar um dado acontecimento que pode ser pretérito, contemporâneo a João, histórico ou futurístico. Além disso, precisamos fazer a leitura do capítulo 13 em seu contexto como sendo fatos revelados entre os acontecimentos dos capítulos 12 e 14, tendo sempre em mente o paralelismo progressivo dos relatos do livro do Apocalipse. Ainda o capítulo 17 do Apocalipse explica quem são algumas das figuras previstas no capítulo 13, nos revelando que essas 7 cabeças da besta seriam 7 colinas sobre as quais se assenta a grande meretriz, a Babilônia. A cidade da antiga Roma era, na literatura, conhecida como a cidade das 7 colinas. Por isso, alguns estudiosos identificam essa cabeça como sendo o Império Romano nos dias dos apóstolos. Quando Nero estava à frente do Império Romano por volta de 54 depois de Cristo, muitos foram presos, decapitados, crucificados e até mesmo amarrados em postes e queimados vivos para serem como tochas de iluminação. João observa que uma das 7 cabeças parece ter sido golpeada de morte. Porém, essa ferida mortal foi curada e a terra inteira ficou maravilhada, rendendo adoração à besta e ao dragão que lhe deu sua autoridade. O dragão, já identificado no capítulo 12 como o próprio Satanás, dá à besta o seu poder, trono e poderio ao ponto de ser adorada. A besta foi dada uma boca para proferir por 42 meses blasfêmia contra Deus, seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu, ainda para fazer guerra aos santos e vencê-los. O culto ao imperador foi instituído no império e seu não cumprimento seria o culto ao imperador foi instituído no império. O seu não cumprimento seria passível de pena de morte. Os próprios cidadãos do império delatavam os cristãos, mesmo que fossem seus parentes. A besta estava blasfemando contra Deus e fazendo guerra aos santos, enquanto os habitantes da terra adoravam a ela e ao dragão. Os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor que receberam esse livro no século I não tiveram dificuldade para interpretar essa visão. E como já dissemos, também não podemos ignorar essa aplicação primária. Entretanto, como acontece em outras profecias bíblicas,
O significado pode não se esgotar em um único momento específico na história. O próprio capítulo 17, do verso 10 do livro do Apocalipse, também aponta um outro significado, ou seja, seria também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir durará pouco tempo. Para os historicistas, a besta representa de forma geral o poder perseguidor de Satanás, operando por meio das nações deste mundo e de seus governantes ao longo da história. Essa besta assume várias formas, de maneira que ela está presente em cada governo que se levanta de alguma forma contra a Igreja de Cristo, seja com perseguições físicas, morais, retaliações diversas, aprovações de leis contrárias aos mandamentos de Deus, dentre outros. Roma já caiu e tantos outros impérios já caíram, mas a besta continua atuando e se transformando e sendo dirigida por Satanás. Por fim, para a interpretação futurista do Apocalipse, a besta que emerge do mar significa o último governo mundial da história, formado por 10 reinos sob o controle do anticristo escatológico. A besta falará e proferirá palavras de blasfêmia, tendo autoridade para agir durante 42 meses sobre todos os povos, tribos, nações e poder para pelejar contra os santos e os vencerem. Como os 10 chifres da besta são coroados de diadema, o que não deve ser entendido de forma literal. Compreendem tal passagem bíblica como sendo os poderes mundiais que seguem a besta, ou ainda se aplicado ao período do anticristo. A figura dos 10 reis nos mostra como os governos mundiais se unirão para oferecerem suporte, poder e autoridade ao governo da besta. Tal como foi nos dias do apóstolo João, nos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, haverá uma oposição semelhante ao culto divino. Embora as perseguições contra a igreja ocorram de forma esporádica e repetida ao longo da história, segundo os futuristas, no período final, essa perseguição se intensificará de uma forma nunca vista antes, tal como Jesus anunciou em seu sermão escatológico. No período do fim, a besta se apresentará na pessoa do anticristo escatológico, encarnando a perversidade, características de todos os impérios anticristãos da história, numa completa personificação do mal. Aqui da leitura do texto, né, do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, inclusive é um livro bem eclético, bem imparcial em relação às correntes escatológicas. Eles apresentam aqui estoicismo, preterismo, futurismo, de uma forma em que fundamenta cada uma dessas correntes, né? À luz do preterismo, como nós já lemos na parte inicial aqui do texto, se a gente for fazer uma leitura completa, no capítulo 12 nós falamos sobre o dragão. Esse dragão vai atrás da mulher, não consegue alcançá-la, vai atrás dos remanescentes. Nós já falamos que essa mulher possivelmente seria a nação de Israel, ou a igreja, e esse dragão é Satanás. Naquela época ele passa a perseguir esse remanescente, tendo em vista que não conseguiu tocar no filho, que é Cristo, e nem na igreja. Então ele passa a perseguir os remanescentes dessa igreja de Israel, passa a fazer guerra contra eles. Muitos são mortos nas arenas de leões, muitos são crucificados de cabeça para baixo, muitos são cozidos. Essa é a perseguição do primeiro século, vai dizer Flávio Josefo, né, que essa intensificação da perseguição no primeiro século foi muito grande, muito intensa, justificando justamente o que está escrito aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Um outro ponto que vai dizer aqui também é sobre o capítulo 17 de Apocalipse, que vai falar sobre uma mulher também e um dragão. Mas essa mulher e um dragão não é a mesma mulher e o dragão do capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 17, enquanto no capítulo 12 essa mulher é perseguida pelo dragão,
capítulo 17, essa mulher está sentada sobre o dragão. E agora, ao invés de ser perseguida, ela passa a ser a perseguidora. Ela passa a estar embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E aí, no capítulo 17, nós vamos ter uma videoaula explicando sobre o capítulo 17, lá no capítulo 17 vai dizer que essas 7 cabeças da besta são 7 colinas, são 7 montes. E aí na história vai dizer que a nação que era conhecida como a nação das 7 colinas, a cidade das 7 colinas seria Roma. Outros vão dizer que é Jerusalém. Vai ter essa divergência. Outros vão dizer que é Jerusalém, outros vão dizer que é Roma, tendo em vista que era essa uma forma de identificar a cidade. Antigamente, a cidade de Roma estaria sobre 7 colinas. E outros vão dizer que seria a Jerusalém, apóstata daquela época. Mas, independentemente disso, nós vamos ter também os historicistas falando a respeito disso. Os historicistas, por outro lado, fazem uma vinculação da vinculação do Império Romano com a Igreja, que ocorre após Constantino, e ali é formada uma religião oficial chamada cristianismo, não que antes do ano 300 e pouco, ali na época de Constantino, não houvesse o cristianismo, mas a religião oficial, o cristianismo, ali com a Igreja Católica, a Igreja Universal, que é a Igreja Católica, ela passa a surgir naquele período. Né? E a partir daquele período há uma ligação direta da Igreja com Roma, com os costumes romanos, com as filosofias romanas, e por que não dizer também gregas, né? Então tem um pouquinho ali da filosofia grega, um pouquinho da filosofia babilônica, medo-persa, e também um pouco da filosofia romana. Tudo isso é misturado junto com o cristianismo, né? E isso vai até a reforma protestante, dá uma melhoradinha ali na reforma protestante, mas nós temos ainda muitas coisas nos dias atuais que são resquícios ainda desses 4 impérios, desses 4 reinos. É o que vão dizer aí os historicistas. E os futuristas também trazem ótimos argumentos, né, a respeito desse capítulo 13 do Apocalipse, para dizer que é a última semana, ou a 70ª semana de Daniel, que ali, na verdade, é o anticristo. Os 10 reinos estariam apoiando um governo mundial do anticristo. Essa é uma corrente ou uma tese mais defendida na mídia, né? Hoje em dia, se a gente for pegar os filmes a respeito do Apocalipse ou os livros mais atuais, eles vão dizer, vamos relatar uma tese mais futurista, como uma aliança mundial, um governo mundial, aliado ao anticristo. A reconstrução do terceiro templo, a enganação do povo santo e depois a perseguição do povo santo. É o que vão dizer os futuristas. É isso, pastor Gimal. Essas são as interpretações possíveis a respeito da besta que emerge do mar. Na próxima semana, vamos falar da besta que emerge da terra. Nós já demos uma pinceladinha nela, falando a respeito lá de Daniel capítulo 8. Mas existem outras correntes também que vão defender essa besta que emerge da terra como sendo a Igreja Católica, outros vão dizer que é o sistema religioso. Nós vamos estudar isso na próxima semana. Eu diria para todos os amigos telespectadores, para vocês ficarem atentos, porque todos chegam à conclusão de que nós estamos no final. Todas essas interpretações chegam à conclusão de que Jesus está vindo, está chegando. Então, nós temos que estarmos preparados. E uma maneira de nós nos preparar é tendo conhecimento, tendo entendimento de todas essas coisas. Se nós conhecermos, se nós entendermos, e o Espírito Santo nos der sabedoria, o nosso temor vai aumentar. Uma vez aumentando o nosso temor, vai aumentar a nossa força. Uma vez a gente tendo força, a gente vai estar apto, tanto para receber como para dar. Então, essa é a preparação para a vinda de Jesus. Não adianta você se agarrar a uma tese e ser categórico a uma interpretação, porque um fala coisas importantes que completam o outro. Então, amigos, eu digo para você que está hoje pela primeira vez nessa live, volta lá, entra aí na playlist, pega do início, sem pressa, igualzinho nós fizemos durante 4 anos. Está aqui o livro.
esse livro, Apocalipse, onde o fim é o começo. Ele vem de estudo, de pesquisas. São cerca de 200 folhas que nós temos aqui nesse livro, que está trazendo tudo isso aqui que nós estudamos durante os 4 anos. Eu e o Luiz, junto com os colegas que colaboraram, nós tivemos todo o cuidado de não formar partido, de não fazer uma coisa assim, sabe, de uma forma carnal, sempre com oração, sempre com muito respeito um com o outro, mesmo que alguns debatia contra algum tema, algum assunto, mas a gente respeitava. E assim chegamos à conclusão desse livro e desse estudo, justamente para trazer para você de uma forma mastigada. Você não vai precisar levar 4 anos. Você simplesmente, se tirar 1 hora por dia e você for estudando aqui dentro dessa playlist, Luiz, eu tenho certeza que em pouco tempo essa pessoa ela vai ter a mesma visão que nós temos, ela vai ter a mesma estrutura que nós estamos tendo e a alegria que nós estamos tendo em saber de que Jesus está voltando e a gente está se preparando dia após dia. E cria confusão, né? Tem muita gente, quando a gente fala que está estudando, a gente está aprofundando no estudo da palavra, que a primeira preocupação que a pessoa tem é: mas será que isso não vai trazer uma certa confusão? E é justamente ao contrário, retira a confusão. O pastor, o ministro, o diácono, a pessoa que está ali cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas, ele vai fazer uma leitura pastoral do Apocalipse. Geralmente ele vai se agarrar a uma interpretação e vai fazer uma interpretação pastoral, que é super normal. Só que o pastor, o presbítero, o bispo, seja lá quem for, cargo tenha, tem que ter ciência que hoje em dia com a internet são muitas vozes, são muitas interpretações, e se a pessoa não tiver o preparo ou a compreensão de que existem essas interpretações e qual a linha de raciocínio de cada uma delas, aí sim cria confusão. É o desconhecimento que cria confusão. Porque ela vai dizer: mas o meu pastor me disse isso assado, mas eu vi na internet um rabino, eu vi na internet um apóstolo, eu vi na internet, e ela fica confusa, porque ela não conhece essas possíveis interpretações, ela não sabe qual é a linha de raciocínio, ela não consegue ser coerente ou ela não consegue compreender o outro lado. Quando a gente aprende dentro dessa linha do que nós colocamos no livro, é justamente para que a pessoa, ao ouvir a pregação pastoral, que é necessária, ela possa identificar do que o pastor, o seu líder, está falando, de qual linha ele é adepto, de qual corrente ele está falando, qual é a perspectiva dele. Isso, pelo contrário, isso esclarece, isso ajuda. Quando vierem outras vozes, a pessoa vai saber exatamente do que essa outra voz vai estar falando, de qual é a linha de raciocínio daquela voz que está falando. Essa é a diferença do nosso livro, né, pastor Genival? Sim. Nós temos muitos livros do Apocalipse aí no mercado, muitos livros. Mas a maioria deles são pastorais. São livros necessários também. Só que o nosso é um livro mais escatológico, é um livro mais teológico, é um livro que se preocupa muito mais em esclarecer as dúvidas do que ser um lado pastoral. O lado pastoral vai ficar, obviamente, com os pastores, ao lerem o livro, a Bíblia, e deixar o Espírito Santo falar através deles e através de vocês. E que o Espírito Santo faça a obra, faça no coração de vocês aquilo que nós gostaríamos de fazer e não podemos. Amigos, muito obrigado por vocês estarem conosco até aqui. Entra na playlist e procure participar das outras videoaulas, tá bom? Sábado que vem nós estaremos de volta nessa live às 9 horas da manhã. Já prepare o seu coração, chama a tua família, seus amigos, para juntos estarmos juntos aprendendo. Luiz, Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço, pastor Genival, forte abraço, queridos ouvintes. Sábado que vem, a besta que emerge da terra. Forte abraço.